Olá, meus queridos, mais uma vez juntos aqui para meditarmos acerca da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 17, dos versos de 11 até o 19. Diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Esse é um texto bastante conhecido. Ele é narrado somente por Lucas. E sempre quando pensamos na questão da gratidão, esse texto nos vem à mente. É muito ressaltada essa postura desse samaritano ter sido o único dos 10 que voltou para agradecer a Jesus o que havia acontecido com ele. Só que esse texto, ele não se limita a isso. Existem algumas outras coisas que podemos observar na reflexão dessa passagem, e é o que eu quero fazer com os irmãos, passando 5 lições que eu tive na minha reflexão, que eu consigo enxergar nesse texto. Quando a gente vê lá no verso 11 desse capítulo 17, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Acho muito interessante Lucas destacar que Jesus passava por Samaria. Isso não é novidade entre os evangelistas, porque João também faz isso lá no capítulo 4, quando Jesus tem um encontro dele com a mulher samaritana. Mas o que me chama a atenção a diferença entre essas duas passagens é que quando João destaca isso no capítulo 4, Jesus estava no início de ministério, provavelmente ali no meio do seu primeiro ano, até já no finalzinho do primeiro ano de ministério. Essa passagem de Lucas, capítulo 17, Jesus já estava assim no fim do seu ministério, e Lucas faz questão de narrar esse detalhe, de que Jesus estava passando por Samaria. Então, quando eu vejo isso no verso 11, eu tiro a primeira lição desse texto para a gente. É Jesus mais uma vez mostrando que nós não somos superiores a ninguém. É interessante porque isso mostra que passar por Samaria era uma coisa normal para Jesus. Nesses 3 anos de ministério, nós sabemos que Jesus foi para a região da Galileia algumas vezes. E certamente, a não ser que Jesus tivesse algum outro propósito de passar por um outro caminho, para visitar algum outro vilarejo no caminho que os judeus faziam normalmente para se desviar de Samaria e que aumentava muito o percurso, Jesus sempre passava por Samaria. Isso é muito claro. João narra isso quando Jesus estava no início do ministério dele, e agora Lucas narra isso quando Jesus está no fim do seu ministério. É uma praxis de Jesus passar por Samaria. Definitivamente isso era uma coisa perigosa. A rivalidade entre eles não era uma rivalidade só de palavras, era uma rivalidade que levava à agressão física. Se algum judeu tinha que passar por ali, ele não ia passar sozinho. Ele só ia passar em grupo, porque ele sabia que se passasse por ali sozinho, a chance dele sofrer uma violência era muito grande. Mas com isso Jesus mostra que nós não somos superiores a ninguém. Jesus mostra que é preciso romper as barreiras. Tantas vezes nós dizemos que não temos esse sentimento, não temos algum tipo de preconceito. Mas quando andamos na rua, quando nos deparamos com pessoas que lá no nosso interior nós julgamos inferiores a nós, mesmo que até de forma imperceptível, você dá aquela olhada de banda, você dá aquela olhada superior, ou até mesmo numa conversa com alguém, você se coloca internamente numa postura superior, desdenhando do que alguma pessoa diz, desdenhando do estilo de vida de uma pessoa. E Jesus está aqui justamente mostrando que esse tipo de diferença não pode haver entre nós e entre ninguém. Porque era exatamente esse o sentimento dos judeus em relação aos samaritanos. Os judeus se achavam superiores aos samaritanos, porque eles adoravam no lugar certo. Deus estava com eles, enquanto que os samaritanos
eram pessoas rejeitadas por Deus porque não adoravam ao Senhor no lugar que devia ser. Então Jesus mais uma vez reforça essa mensagem na sua postura. Ele não dá esse discurso para os seus discípulos: olha, vocês têm que se aproximar dos samaritanos. Em nenhum momento, em qualquer um dos evangelhos, a gente vai ver Jesus falando isso para os discípulos: olha, vocês têm que se aproximar dos samaritanos. Jesus simplesmente mostra isso. Jesus simplesmente, nas suas atitudes, dá o exemplo, mostrando de que ele, sendo judeu e, acima de tudo, sendo Deus, de maneira alguma ele se colocaria afastado daquele povo. Nós, como servos do Senhor, devemos introjetar esse testemunho de Jesus e esse ensinamento dele e vivermos de forma que não nos coloquemos numa postura superior aos outros. Quer pela nossa posição social, quer tenhamos posses, quer tenhamos dinheiro, quer tenhamos conhecimento, quer tenhamos títulos acadêmicos, qualquer tipo de coisa que a sociedade nos coloque acima pelo que temos, é preciso lembrar de quem somos. É preciso lembrar de onde saímos e que nós só estamos nessa condição de servos de Deus por graça. Nós não somos melhores do que ninguém. Nunca fomos, não somos e nunca seremos. Então essa é a primeira lição que eu vejo na postura de Cristo, de que Jesus, ao passar por Samaria, mais uma vez reforça que nós não somos superiores a ninguém. E de que Ele, como Deus, como Cordeiro do Senhor, estava ali para todos. Mas o texto segue, e no verso 12 e 13 vai dizer assim: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. A lepra, todos nós sabemos de que naquela época ela era incurável. Hoje a lepra tem outro nome, é hanseníase, um tratamento simples, é possível curar essa doença, mas naquele tempo ela era incurável. As pessoas não tinham culpa por adquirirem ou desenvolverem essa doença, mas as consequências na vida daquelas pessoas eram terríveis, porque elas eram obrigadas a serem afastadas do convívio da sociedade, do convívio da comunidade, porque senão todos morreriam de lepra. Todos seriam infectados. Então não havia outra possibilidade a não ser essa delas serem afastadas. E mais, quando um leproso se aproximava, ele tinha que ter um sino para que quem estivesse ao longe percebesse que um leproso estava se aproximando. E além disso, ele tinha que se aproximar gritando: imundo, imundo, se autodeclarando leproso. Quando Deus estabelece essas questões lá no Pentateuco sobre como esses procedimentos deveriam ser, percebam que em nenhum momento diz que essas pessoas deveriam ser enjeitadas, que essas pessoas deveriam ser desprezadas. Mas, infelizmente, a nossa maldade, a maldade do ser humano e esse sentimento de superioridade e até mesmo de medo fez com que todos aqueles que passaram por essa experiência fossem, além da dor de serem separados do convívio da sociedade e de suas famílias, também sofressem essa humilhação. Foi por causa do homem, do sentimento humano de desprezo, que essas pessoas viviam do jeito que viviam. Porque pensa bem, essas pessoas viviam em leprosários, como mendigos. Essas pessoas não tinham a ajuda de praticamente ninguém. As únicas pessoas que ajudavam os leprosos eram os próprios leprosos. Mas precisava ser assim? Realmente precisava ser dessa maneira? Claro que não. Com certeza era possível ser desenvolvido algum tipo de sistema de auxílio a essas pessoas, algum tipo de sistema de assistência. Mas a própria sociedade se colocou nessa postura segregadora de separá-los, não somente fisicamente, mas separá-los também da dignidade, separá-los da moral, separá-los da sua própria humanidade, porque eles deixavam de ser homens e mulheres e passavam a ser animais, esperando a morte. Não é exatamente isso que o pecado faz com a gente? O pecado nos separa de Deus, o pecado ele nos torna indignos diante do Senhor. A partir do momento que o pecado entra na humanidade, somos completamente separados de Deus e não há nada que façamos que seja capaz de nos aproximarmos de Deus. Então eis aí a nossa segunda lição. Nossa impureza nos afasta de Deus,
mas Jesus está sempre pronto a nos ouvir, porque é exatamente o que acontece nesse texto. Aqueles homens que eram indignos, que eram separados de tudo e de todos, chegam até Jesus e gritam: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Aquelas pessoas estavam ali completamente separadas de todos e de todos, mas elas veem em Jesus uma esperança. Elas veem em Jesus uma possibilidade e vão até Jesus. E no momento que eles clamam o nome de Jesus, Jesus não se faz de surdo, Jesus ouve. Queridos, como eu já disse, não há nada que façamos, absolutamente nada que eu e você façamos, que nos torne dignos de Deus de alguma coisa. Tudo é graça. Você é um homem correto aos olhos da sociedade? Isso não te faz merecedor de coisa alguma. Você recebe bênçãos de Deus não pelo que você faz, mas pela graça dele. Você paga os seus impostos, você é uma pessoa fiel, é uma pessoa leal, é uma pessoa aprovada diante da sociedade. Isso não te torna digno de nada diante de Deus. Você vai à igreja, você assiste aos cultos. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, você tem assistido os cultos online, você é dizimista fiel. Isso não te dá direito a nada diante de Deus. O fato de você ser dizimista não é condição para você receber as bênçãos de Deus. Não existe barganha para com Deus. Então, somos indignos diante do Senhor. Se Jesus não tivesse essa postura graciosa de ouvir o nosso clamor, com certeza nós não teríamos salvação. E é sempre importante lembrar de que aqueles leprosos só conseguiram ir até Jesus porque Jesus passou por ali. Jesus passou, escolheu passar por um caminho considerado indigno pelos judeus. Jesus escolheu passar por um caminho que normalmente nenhum judeu passaria. E porque Jesus teve essa atitude de amor, aqueles homens puderam chegar até Jesus. Jesus está sempre pronto a nos ouvir. Jesus está sempre pronto a nos abençoar com graça, porque Ele sabe que nós não somos merecedores, mas pela graça nós somos alcançados pelo Senhor, pela sua bondade, pelas suas bênçãos e pela sua misericórdia. Seguindo o texto, no verso 14, o texto nos diz assim: ao vê-los ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E aqui nós temos a terceira lição. Muito mais que o cumprimento da lei, Jesus quer ver a nossa fé. Porque Jesus manda que eles fossem se mostrar aos sacerdotes. E diz mais o texto no verso 14: enquanto eles iam, foram purificados. Ou seja, quando Jesus dá a ordem para aqueles homens irem até os sacerdotes, eles não tinham sido curados ainda. Você imagina aqueles homens doentes como estavam, nessa situação dramática social que eles viviam, com aqueles trapos humanos que eles eram e os trapos que eles vestiam. Eles vão e decidem obedecer a palavra de Jesus, confiar na palavra de Jesus, e eles vão até o sacerdote. E enquanto eles iam, a cura foi sendo processada. Jesus manda eles irem ao sacerdote, porque sim, a lei dizia que quem era purificado precisava se mostrar ao sacerdote, porque nos dá a impressão de que os levitas ali naquela comunidade judaica, eles tinham uma função de saúde pública também. Então quem decretava a sua purificação eram os sacerdotes. Mas muito mais do que cumprir a lei, o que Jesus queria é que eles tomassem uma atitude de fé. Aqueles homens poderiam falar: de jeito nenhum, ele não nos curou agora e nós vamos assim mesmo. Eles não agiram dessa maneira, eles decidem ir. Afinal de contas, eles já estavam mortos. O que eles tinham a perder? Eles simplesmente, se nada acontecesse, eles voltariam a ser humilhados como eles foram tantas vezes. Mas dessa vez foi diferente. Eles foram, e porque cumpriram, eles foram abençoados, eles foram curados. Deus não está interessado nas nossas atitudes religiosas. Deus não está interessado nas nossas atitudes litúrgicas. Deus não quer saber se você é uma pessoa que cumpre a sua religiosidade diária. Então Jesus, quando manda aqueles leprosos voltarem, Jesus não está ali ressaltando a lei. Jesus não está ali ressaltando o legalismo, a necessidade de se cumprir a lei. Mas Jesus estava ali ressaltando a fé, o crer, o fazer aquilo que Jesus manda. Essa é a mensagem
nesse pequeno versículo. Mas o texto segue. Versos de 15 a 18 diz assim: Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Aqueles 10 estavam unidos pela doença. Eles estavam se ajudando, estavam colaborando uns com os outros por causa da doença. Fazendo uma comparação aqui, meio grotesca, porque o nível de gravidade da situação deles era muito maior. Se você já teve a possibilidade de ficar muito tempo internado no hospital, você já deve ter passado pela experiência de você estar ali naquela enfermaria, aí você já está ali há algum tempo, aí você começa a bater papo com um, você começa a bater papo com outro, e você ali desenvolve conversas e você desenvolve um relacionamento naquele ambiente hospitalar, em que todos estão ali passando por mazelas, estão passando por necessidades físicas, por cuidados médicos, mas quando a gente é curado, cada um segue o seu rumo, nunca mais se fala, nunca mais se vê, não sabemos mais o que aconteceu com um ou com o outro. São raras aquelas histórias em que amizades de hospital frutificam. E com aqueles leprosos não foi diferente. Eles foram, enquanto eles andavam, eles iam sendo curados, e aí aquela alegria, aquela euforia, se apresentaram provavelmente até o sacerdote, e foi cada um seguir o seu rumo. E pensando nessa condição, eu tiro aqui as nossas duas últimas lições. A quarta lição é que a nossa relação com Deus tem que ir além da precisão. João capítulo 6, verso 26, vai nos dizer que muitos buscavam a Jesus por interesse. Muitos estavam buscando a Jesus porque queriam pão, porque Jesus estava alimentando as multidões. O próprio Jesus revela isso, de que ele estava sendo seguido não pelos sinais que fazia, mas pelo pão que ele dava. Ora, seguindo essa lógica, não é difícil também imaginar que muitos estavam buscando a Jesus pelos sinais, mas não para se entregarem a Jesus, mas não para seguir a Jesus. Aquelas pessoas estavam desesperadas, aquelas pessoas eram pessoas humilhadas pelo Império Romano e pelo seu próprio rei. A gente sabe que a família de Herodes era uma família terrível. Agripa estava em pecado, vivendo com a sua cunhada. O povo era completamente oprimido e esquecido pelas autoridades. Não havia quem olhasse por eles, não havia quem zelasse por eles, não havia quem pudesse fazer alguma coisa por eles. Então era natural que aquelas multidões seguissem a Jesus e nem se importassem com a questão religiosa, porque a própria religião já os havia abandonado há muito tempo. Então muitos ali buscavam a Jesus para serem curados, muito simplesmente para receberem aqueles sinais, mas não necessariamente para seguir a Jesus. A nossa relação com Deus tem que ir além disso. A nossa relação com Deus tem que ser uma relação de comunhão. A gente gosta muito de cantar, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também é Deus. Isso é verdade. Mas será que na nossa vida, as nossas atitudes expressam isso que a gente canta? Estamos bem com Deus somente quando tudo está bem? Ou quando as coisas ficam ruins, quando as coisas ficam difíceis? Nós tendemos a não confiar no Senhor, nós tendemos a nos colocarmos contra Deus, a responsabilizarmos Deus pelas coisas ruins que acontecem conosco, como se fôssemos imunes, como se fôssemos seres acima de tudo e de todos, que não podemos sofrer com as questões dessa vida, e nos esquecemos das perseguições que os discípulos sofreram, nos esquecemos das dificuldades que tantos outros fiéis filhos de Deus passaram em nome do Senhor. Vejam a condição de João Batista, primo de Jesus, anunciador do reino de Deus, fez a obra que fez, antecedeu a vinda do Messias e terminou esquecido numa prisão imunda e decapitado. Então vamos nos esquecer do Senhor? A nossa relação com Deus precisa ser uma relação além da precisão. A Bíblia nos orienta a colocarmos tudo diante do Senhor. Todas as orações e súplicas precisam ser colocadas diante de Deus. A própria Bíblia nos orienta a isso, então temos que fazê-lo. Mas precisamos ir além. A nossa relação com Deus tem que ser uma relação de comunhão, uma relação profunda, baseada não só no interesse ou no medo, mas uma relação
de amizade. Vós sereis meus amigos se fizerdes tudo o que eu vos mando, é a palavra de Jesus. Busquemos então essa amizade com o Senhor. É um desafio para nós, porque a nossa carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É uma luta constante, mas esse é o nosso desafio. Esse é o nosso caminhar até a morada eterna. E a nossa quinta e última lição: a gratidão revela o caráter e tem consequências eternas. Justamente dentre aquele grupo de leprosos, o mais desprezado foi o mais agradecido. Mas na lepra, ele era igual a todos os outros. Ali naquele grupo de leprosos, muito provavelmente havia os judeus. Não era um grupo só de samaritanos. Ali devia ter judeus religiosos, quem sabe fariseus, saduceus, pessoas que antes tinham posse e agora estavam ali naquela condição de dor, naquela condição de miséria. O samaritano era igual a todos. Mas assim que foram curados, cada um seguiu o seu caminho. Mas justamente o desprezado, por ser samaritano, foi o que voltou e deu graças. E porque ele mostrou que a relação dele, que ele queria, que ele desejava, não era só uma relação de precisão, não era só uma relação de interesse, mas ele queria uma mudança de vida. E ele volta e se humilha e se prostra diante de Jesus. Por causa dessa condição, ele não somente é curado, mas ele recebe a palavra de Jesus que só ele ouviu: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Queridos, a nossa gratidão demonstra o nosso caráter. Ser grato demonstra caráter. Porque aquelas pessoas que foram curadas saíram alegres, felizes e foram viver suas vidas. Mas aquela pessoa, tida como uma pessoa inferior, mostrou o seu verdadeiro caráter ao ser agradecido. E por causa da sua gratidão e da sua fé, ele foi salvo por Jesus. Que esse exemplo do samaritano possa calar fundo em nossos corações. Seja agradecido ao Senhor. Provérbios nos orienta a isso. Reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos. Então, só pode agradecer a Deus aquele que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor. Veja que o Senhor está a cuidar de você dia após dia. Está faltando dinheiro? Meu irmão, poderia ser pior. Você está doente ou tem doença na sua família? Lembre-se, sempre pode ser pior. E certamente, se você está passando por algum vale, por algum deserto, lembre-se, deserto não é lugar de morada. Ninguém mora no deserto. Deserto é lugar de passagem. Você está passando pelo deserto. Seja agradecido. Agradeça ao Senhor. E seja agradecido também às pessoas. Você tem sido agradecido? Que tal se lembrar de alguém que tenha feito alguma coisa por você e que você ainda não agradeceu e fazer isso hoje? Fica a dica. Então, irmãos, ficam aqui essas 5 lições. Jesus nos mostra que não somos superiores a ninguém. A nossa impureza nos afasta de Deus, mas Jesus está sempre pronto a nos ouvir. Muito mais que o cumprimento da lei, Jesus quer ver a nossa fé. Em 4º lugar, nossa relação com Deus tem que ir além da precisão. Em 5º lugar, a gratidão revela o nosso caráter e tem consequências eternas. Essa palavra possa falar profundamente ao seu coração. Que Deus te abençoe. Amém.